nós voltaremos, nós estaremos todos juntos, reunidos e cultuando ao Senhor. É muito importante isso, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, diz a palavra do Senhor. É um momento muito oportuno de nós, como igreja, também cultuarmos o Senhor neste momento que nós estamos vivendo. Essa pandemia toda, essa crise toda, mas lembremos que Deus ele tem um controle sobre todas as circunstâncias, todas as coisas. Deus ele está olhando, né, e vendo tudo que tem acontecido neste mundo. Ele não está alheio. Não, a palavra do Senhor diz que Deus ele não dorme. Nosso Deus ele não está dormindo. Ele tem o controle de todas as situações no mundo que nós vivemos. Então é um momento muito oportuno de nós, como igreja, aprendermos novas formas de cultuar o Senhor, novas formas de louvar a Deus, usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, recursos esses de mídia e outros recursos para nós cultuarmos a Deus, não deixarmos de cultuar o Senhor. É um momento muito especial. E nesse meio que a gente tem vivido, né, nesse tempo que a gente tem vivido, onde as famílias estão todas juntas, estão vivendo sob o mesmo teto, né, o marido, a esposa, os filhos, muitos deles começaram a ver a sua família de forma diferente, né? Começaram a prestar mais atenção, né? Os filhos nos pais, os pais nos filhos. E é um momento que estamos em casa, muitos estão em casa, e aprendermos a valorizar aquilo que nós temos em nosso lar, que é a nossa família. O lema da nossa igreja é uma igreja família de famílias transformadas em Cristo que impacta o mundo. E eu gostaria de, nesta noite, eu e a Roseli, nós pudéssemos falar sobre a conduta do crente no lar. A conduta, como nós devemos nos portar neste momento que nós estamos vivendo. Momento este que nós estamos todos juntos. Muitas vezes, diante daquela loucura do trabalho, o marido saía cedo, voltava à noite, e depois via os seus filhos de manhã, não via na hora do almoço, não via à noite, só via nos finais de semana, e a esposa também, os filhos também estudando e tendo as suas atividades, e agora não, estamos todos juntos. Então, qual é a nossa conduta como filhos de Deus, como crentes, dentro do nosso lar, ali dentro do nosso lar, onde nós realmente mostramos quem nós somos? É muito fácil ser crente dentro aí de uma esfera onde as pessoas vêm, né? Agora, realmente ser um crente, realmente ter uma conduta, ter princípios, ter uma vida diante de Deus, em meio a onde ninguém está vendo, esse é o nosso desafio. Então, qual é a nossa conduta como crentes no nosso lar? Eu gostaria que nós pudéssemos meditar no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 22 a 28, e Efésios 6, capítulo 1 e até o versículo 4. Então diz assim: mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Efésios 6, o versículo 1 ao versículo 4, diz: filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa,
para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Então, é um momento muito oportuno que nós, como igreja, podemos compartilhar da nossa vida no nosso lar, dentro de papéis que foram estabelecidos por Deus, não papéis que este mundo ele prega, que este mundo propaga. É o que nós vemos nas redes sociais, nós vemos na televisão, nós vemos na mídia, nós vemos este mundo que nós estamos vivendo, né? O sistema ele está totalmente corrompido e um dos grandes objetivos do diabo é mudar tudo aquilo que Deus criou, é destruir aquilo que Deus criou. A palavra do Senhor nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Ele quer destruir a família. E um dos meios que ele usa é fazendo com que as nossas famílias elas percam os seus papéis. Dentro do lar, cada um de nós temos o nosso papel. O esposo tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, os filhos têm o seu papel. Cada um de nós desempenhamos papéis que foi estabelecidos pelo Senhor. Não foi o homem quem criou isso, foi Deus quem criou. Então, a palavra do Senhor nos diz muito sobre isso. E assim, interagindo hoje, né, como nós estamos aqui, eu e a Roseli, eu gostaria que ela pudesse falar sobre um pouquinho do papel dela. Ela falou assim, você deveria falar dos homens. Eu falei, mas vamos seguir o que está aqui na Bíblia, está aqui dentro de uma pregação expositiva. Então, nós estamos, primeiro, a palavra vem nos falando sobre as mulheres. Então, vamos ouvir o que o Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos diz sobre o papel da mulher crente dentro do lar. Este é o papel que Deus estabeleceu. O mundo prega totalmente diferente, né? Mas Deus, ele instituiu desta forma, e é dessa forma que nós devemos seguir. Então, a Roseli vai falar agora um pouquinho do papel das mulheres, do papel dela como esposa. Muito bem, né? É muito estratégico essa ideia do Ney. De começar pelo papel das mulheres, como está na palavra. Muito bem. No versículo 22, nós lemos aqui que as mulheres, cada uma de vós, sede submissa ao marido, assim como ao Senhor. Numa outra versão diz, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Muito bem. A gente tendo como base o princípio da sujeição, né? Não o tema sujeição como é abordado hoje, numa geração bem feminista, né? Em que vivemos. Porém, dentro da palavra, o criador do casamento, o criador da unidade do lar, foi o Senhor, o nosso Pai, né? Nosso Pai Criador. Ele criou o casamento. E qual que é o princípio do casamento? Que seja um, né? O casal, a partir do momento em que eles se unem diante de Deus para formar uma família, eles se tornam um, em unidade de corpo, de alma e de espírito. Eles vão ser um só, um ali, né? Tanto que vem cada um lá da sua casa com seus costumes, com seus hábitos, e eles vão ter aquele tempo no início do casamento para eles se adaptarem e eles formarem ali uma nova família. E essa família, ela não irá subsistir se houver uma disputa pelo poder, se não houver harmonia de ideias, harmonia na situação da liderança. Nosso Deus, ele é muito sábio, ele é organizado. Portanto, que ele deixou que o homem seja o líder. E a mulher vai ser a auxiliadora, vai ser aquela que vai dar ajuda, o suporte, que vai caminhar junto, que vão conversar sobre tudo, né? E aqui ainda fala assim, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, como uma
ordenança ao Senhor. Não uma sujeição com o coração revoltado, com o coração não contente, né? Mas como ao Senhor. Se você está casada hoje, você tem o Senhor Deus como seu único suficiente Salvador, você está aprendendo da palavra de Deus, esse princípio é um princípio essencial. Por que que ele vem primeiro? Porque é a unidade do marido e da mulher que vai ser algo essencial para o casamento, para os filhos, para o desempenho do marido, para tudo que nós formos fazer dentro do nosso lar. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Por que que eu preciso viver em harmonia e permitir que o meu marido ele lidere a minha casa? Às vezes, auxiliar ele naquilo que ele precisa, ser o suporte, ser aquela que vai conversar, né, que vai ajudar as tomadas de decisões, tudo junto, ser o apoio do marido, né? Não é ser um peso também para o marido, né? Que às vezes a gente fala, a mulher tem que ser sujeita ao marido, então eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada. Não, não é isso que a palavra diz. Por isso que o Senhor nos chamou para ser auxiliadora, aquela que vai aconselhar, que vai orar junto, que vai buscar os princípios da palavra de Deus junto. Nós não somos perfeitos, nem nós como mulheres, e nem eles como maridos, nem nossos pais e nem nossos filhos não são perfeitos. Para que o nosso lar, para que a nossa família, ela alcance os propósitos divinos do Senhor, os propósitos eternos que o Senhor sonhou para a família, nós precisamos estar juntos, buscando ao Senhor e nos colocando, né? Como o Senhor quer que a gente se coloque? Eu preciso honrar o meu marido. O princípio da sujeição é a honra, é o respeito, é eu mostrar para ele que eu estou junto com ele, que nós vamos caminhar junto, buscando a direção do Senhor. Se ele estiver errado, a gente vai buscar junto a orientação do Senhor, qual que é o caminho certo. Se eu estiver errada, ele também vai conversar comigo, vai me ajudar, e assim é o propósito de Deus para cada um dos lares. Então, o princípio da sujeição é um princípio divino, é um princípio da palavra de Deus. Não é uma escravidão, não é algo que venha subjugar a mulher ou aniquilar as qualidades da mulher de forma alguma, mas em harmonia, que nós possamos oferecer para o nosso lar, para a nossa família, todo o potencial que o Senhor nos deu. E que juntos nós possamos ser um com o nosso esposo na construção do nosso lar, né, segundo os propósitos e os sonhos de Deus. Olha aí, o papel da mulher, né? Lembrando que as mulheres, elas tiveram um papel muito importante no ministério do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, elas eram desvalorizadas, elas eram menosprezadas, e quando o Senhor Jesus, ele veio, ele usou grande parte, no seu ministério, ele usou muitas mulheres auxiliaram, e nós vemos isso dentro dos papéis, dentro da palavra do Senhor. Então, é muito importante que as mulheres, elas entendam isso. Elas são submissas, mas essa submissão é em amor, né? Lembrando que elas fazem parte das decisões dos lares, na educação dos filhos, e o homem completa a mulher, e a mulher completa o homem. Esse foi o princípio que Deus nos deu. E também os maridos, né? Agora os homens, olha lá para nós, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, qual é o nosso papel? O primeiro item que nós devemos pensar aqui, no versículo 25, diz que nós devemos amar a nossa esposa. Então, o papel do homem é amar a sua esposa. Ele falou sobre o princípio de honra, nós também devemos honrar a nossa esposa. Nós devemos amá-la, assim como Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se deu por ela. Até
no versículo 28, diz assim como o marido deve amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, se você ama o seu corpo, você também deve amar a sua esposa. Também no versículo 29 diz, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta, cuida, e assim também Cristo em relação à sua igreja. Então, o papel do homem é amor, é amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, dando-se a ela, né, cuidando. Aqui a palavra do Senhor nos diz que nós devemos cuidar. Da mesma forma como Cristo cuida da sua igreja, Ele cuida de nós, nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis, momentos de crise, momentos perturbadores, nós podemos descansar na provisão de Deus. Assim deve ser a nossa esposa. Então, como marido, nós devemos amá-la, querer o bem dela, querer o bem da nossa esposa, querer o melhor para ela, cuidar. Aqui a palavra do Senhor também nos diz santificar, né? O versículo 26 fala sobre um amor protetor, olha lá, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água pela palavra, né? Protetor, esse é o papel do homem, proteger a sua família. É o nosso papel buscar lá fora, trazer o alimento, trazer a provisão, né? Amar a nossa esposa e amar os nossos filhos. Mas, assim como Cristo, né, você também deve dar a sua vida pela sua esposa, não tratando com inferioridade, não a menosprezando, não pisando. Que às vezes os homens pensam isso, né? O machão é aquele que pisa, é aquele que sai por aí falando da sua esposa. Não, esse não é o papel do homem, não é o papel do homem crente. O papel do homem crente é amar a sua esposa, lutar por ela, estar junto a ela, estar formando forças para que ela também possa ser abençoada, porque ela é sua auxiliadora. Ouvir a opinião dela também dentro do lar. Em comum acordo, tratar as questões dos lares, né? Aqui diz assim, pois ninguém odiou o seu próprio corpo. Ninguém, em sã consciência, vai fazer mal ao seu próprio corpo. Não é verdade? Você, em sã consciência, não vai pegar e tentar mutilar o seu corpo, tirar parte do seu corpo, porque você ama o seu corpo. Também você deve amar a sua esposa, tratando-a com honra, alimentando, dando a ela o melhor, respeitando, né? Este é bastante importante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Respeite a sua esposa, lembrando que o Senhor é aquele que vê todas as coisas, é aquele que contempla todas as coisas. Às vezes você fala assim, mas minha esposa não está vendo, mas Deus está vendo. E um dia nós iremos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fazemos. Então, é importante que nós amamos e respeitamos a nossa esposa. Aí, ele diz assim, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. E aqui, esse santificar pelo lavar da água e pela palavra, vem nos falar sobre o exemplo do Senhor Jesus para com sua igreja. Quando Jesus veio e morreu por nós, um dos papéis, um dos objetivos do Senhor foi nos purificar, né? Trazer para que nos tornar justos, limpos e purificados, para que um dia nós possamos estar junto com Ele. Esse é o exemplo, né? Assim como Cristo deu a sua vida pela sua igreja. O Senhor, no versículo 27, diz assim, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa. Cristo está nos preparando para um dia nos encontrarmos com Ele. Todas as lutas, tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, as provações, este mundo tenebroso que nós vivemos, é uma parte, né, uma preparação dos filhos de Deus para um dia encontrar-se com o Senhor. Até esses momentos que nós estamos vivendo, né, a Bíblia diz que nos últimos dias nós haveríamos guerras, rumores de guerras, pestes, enfermidades, e tantas outras atrocidades que nós ainda iremos ver. Mas esse é o princípio de dores. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja, e Ele está preparando a sua igreja para isso. Ele está santificando, está purificando, Ele está amando, deixando esta igreja sem defeito, para um dia encontrar-se com o Senhor.
Da mesma forma, esse exemplo nós devemos ter como maridos. O exemplo de Cristo, assim como ele amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa, nós devemos querer o melhor dela, assim como Cristo quer o melhor da sua esposa, que somos nós. Assim como Cristo, ele santifica, ele purifica, nós devemos santificar, nós devemos falar do amor de Deus, nós devemos partilhar a palavra do Senhor, vivermos a palavra de Deus dentro do nosso lar, para que nós tenhamos uma família que um dia possa morar com o Senhor, um dia possa morar com Cristo. Então, o exemplo do marido é seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de amar a sua esposa, que é a igreja, e assim mesmo deu por ela. Se sacrificou, foi um sacrifício que o Senhor fez. Da mesma forma, nós devemos fazer um sacrifício pela nossa esposa, um sacrifício pela nossa família. Isso é o dever de nós como maridos, para que apresentar a nossa família diante do Senhor. O versículo 28 diz, assim, o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, você ama o seu corpo, você ama a sua vida, você ama a si mesmo, então, ame a sua esposa também, da mesma forma. Aquilo que você não quer para a sua vida, então não queira para a vida dela também. Esse é um princípio de conduta de lares cristãos. Triste, lamentável que a gente não tem muito visto isso, principalmente dentro daqueles que se professam crentes e que servem ao Senhor. Também, dentro da palavra do Senhor, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, vem o papel dos filhos. Então, nós falamos sobre o papel da esposa, o papel do marido, amando e seguindo o exemplo de Cristo, assim como Cristo amou a sua esposa. Agora, nós temos também o papel dos filhos. Então, diz lá, olha, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Está lá nos 10 mandamentos, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Então, qual é o papel do filho? Falamos sobre o papel da esposa e falamos sobre o papel do marido, seriam os pais, e o dos filhos, e também dos pais, É dever dos filhos, nesse versículo aqui, é a obediência, obediente aos vossos pais. A obediência, ela traz algo benéfico para a nossa vida. Nós vemos que o povo caminhando pelo deserto, eles murmuraram contra Deus, eles blasfemaram contra o Senhor, não foram obedientes a Deus. Quando a gente, nesses tempos agora que nós estamos vivendo, eu estou lendo o livro de Juízes, o livro de Juízes é bastante rico, então a gente vê ali, quando o povo obedecia a Deus, Deus livrava eles dos reis perversos, Deus livrava eles dos juízes perversos, Deus levantava homens para salvar a nação, mas quando eles se desviavam, quando novamente eles iam por uns caminhos que não eram do Senhor, o que acontecia? A nação toda sofria. Então, a desobediência é algo sério. Os filhos, e isso também como nós, porque nós ainda somos filhos, hoje comemoramos o Dia das Mães, todos os dias são Dia das Mães, mas Dia dos Pais, Dia dos Filhos, é dia de nós sermos filhos, dia de sermos pais. Vemos que isso é parte de um comércio, mas nós devemos ser obedientes, e a palavra do Senhor diz assim, pois isto é justo, isto é agradável a Deus, isto é justo, isto traz alegria para o Senhor. E aí vem a recompensa para isso, honra o teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. Aí diz assim, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a face da terra. Muitos filhos vão embora muito cedo. Muitos filhos, essa semana a gente viu relatos de filhos que matou o pai, bateu na mãe. Então, assim, são fatos que o inimigo tem usado e, na verdade, acaba destruindo o lar, a família, porque são filhos que partirão logo, não terão vida longa, não terão vida nesta terra. A obediência é um dever moral. A obediência dos filhos aos pais feitas no Senhor só traz benefícios morais, físicos e espirituais
para as duas partes, né? Dentro do nosso lar, isso é agradável diante do Senhor. Então, obedecer. A outra é a honra, né? Honra é a segunda palavra que determina uma relação sadia entre os pais e os filhos. Honrar nosso pai. Honrar o pai e a mãe, porque este é um mandamento com promessa. Isso está lá nos 10 mandamentos. É quando o Senhor instituiu lá com Moisés pelo deserto os 10 mandamentos. Honrar o pai e a mãe. E muitos filhos não honram o pai e a mãe. Muitos filhos entristecem o coração do pai e da mãe. Deixa o coração do pai e da mãe triste, amargurado, enlutado. Então, esse deve ser o papel. É um mandamento com promessa. Que vem só nos trazer bênçãos. Vem só trazer bênção para os teus filhos, para os filhos e para o lar também. É um lar abençoado pelo Senhor, é um lar temente a Deus, um lar que vive na presença do Senhor. E os filhos precisam aprender o princípio da obediência e da honra. E nós, como pais também, nós devemos ter este papel. O versículo de 4 diz assim: não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Na disciplina e na instrução do Senhor. Então, é na doutrina, no ensinamento de Deus, nas disciplinas de Deus. A gente sabe que a demonstração do Senhor, a disciplina do Senhor, muitas vezes ela dói, né? Mas muitas vezes ela é benéfica. Muitas vezes não, ela é benéfica para a nossa vida, para o nosso crescimento. Assim como pais, nós precisamos também olhar e essa questão de educação de filhos. O mundo tem ensinado totalmente errado, né? Você vê, às vezes, os filhos pequenos batendo nos pais, os pais dizem que é normal, acham que isso é certo, isso é correto, não é correto, não é certo. Isso não é agradável perante Deus. Então, os pais precisam, dentro da palavra do Senhor, ensinar os seus filhos a instrução e na disciplina do Senhor, administrando e falando, e fazendo com que os filhos entendam quais são os papéis deles dentro dessa família. Bom, a gente pode trazer aqui para o nosso coração 4 palavras essenciais, né? A palavra com relação à mulher, com relação ao marido. A principal palavra que a gente deve guardar no nosso coração é honra, porque é isso que o Senhor nos orienta, né? Nos ordena. Que a mulher, ela deve honrar o marido. O princípio da sujeição é a honra ao marido, como líder, como esposo, como aquele que vai conduzir o lar em todo o processo da vida, em tudo que for fazer, e a mulher ali como auxiliadora. Então, a honra é muito importante para o marido. Por isso que o Senhor nos orienta, nos ordena, as esposas devem honrar o marido, né? Se sujeitar a ele e auxiliar. E a palavra-chave para o esposo é amor. Porque para a mulher, o amor é essencial, né? Uma mulher amada, uma mulher que se sente valorizada, ela não vai ter dificuldade em honrar e se sujeitar ao marido. E um esposo que se sente honrado, que se sente ali, né, admirado pela sua esposa, apoiado pela sua esposa, percebe nas atitudes e nas palavras da esposa, que a esposa está com ele, é uma equipe com ele, vive em harmonia com ele, conversando e sempre buscando a orientação de Deus em cada decisão a ser tomada, em cada ação, né, que eles vão ter dentro do lar. O esposo, ele vai se sentir uma pessoa valorizada, amada e capaz de conduzir o lar dentro dos propósitos de Deus. Então, amor e honra, isso é muito importante. Deus é muito sábio, ele deixou essas orientações para nós, porque isso é importante tanto para a mulher quanto para o homem. E para os filhos, é honra e obediência, né? Nós, como filhos, devemos obedecer
e honrar os nossos pais, né? Os filhos pequenos, os filhos adolescentes, os filhos jovens devem obedecer e honrar os pais. E nós, filhos já mais maduros, já casados, como que deve ser o nosso comportamento com relação aos pais? Nós devemos honrar os nossos pais, sempre ter uma atitude de honra, de respeito, porque isso é agradável ao Senhor, né? E isso traduz para nós em bênçãos morais, espirituais, físicas, isso nos faz bem. E que exemplo maravilhoso que nós vamos estar dando aos nossos filhos, aqueles que nos veem. Os nossos filhos, eles vão espelhar em nós, né? O nosso comportamento com relação ao casal, um ao outro, e com relação aos nossos pais. Então, é muito importante que nós apliquemos isso por amor ao Senhor, sabendo que as orientações do Senhor, as ordens do Senhor, elas são perfeitas, elas são para o nosso bem, para nos conduzir aos propósitos eternos do Senhor. A palavra para os filhos é obediência e honra, e aos pais, criá-los na admoestação do Senhor. Não irritar os vossos filhos, não é abuso de poder. O Senhor não quer que os pais abusem do poder, mas que os filhos possam ser discípulos, possam ser seguidores dos pais, possam ter prazer em imitar os pais, possam se sentir, honrados em ouvir a orientação do pai. Nem sempre isso soa muito bem, porque às vezes a nossa vontade humana, nem sempre ela está dentro daquilo que Deus planejou, mas sujeitar a nossa vontade ao Senhor, sujeitar a nossa vontade às orientações da palavra do Senhor, vai nos trazer muitos benefícios e vai nos conduzir a um lar cristão abençoado, uma família abençoada. Esse é o propósito de Deus para o lar cristão. E hoje, no Dia das Mães, um dia tão especial para nós, né? Nosso dia é todo dia, mas é muito importante ter esse momento de receber esse carinho, tudo. Nós queremos deixar aqui para todos os filhos, né? Que você pense, você tem honrado seu pai e a sua mãe? Você tem permitido seu pai e a sua mãe se sentir amado por você, se você está perto, se você está longe? Você tem se comunicado com eles, talvez eles sejam jovens ainda, mas talvez já sejam idosos, né? Os filhos, eles são bênção do Senhor, e eles são bênção por toda a vida, né? Um pai e uma mãe, o amor deles não muda depois que os filhos casam, apenas aumenta. Então, que fique aí essa reflexão para nós como filhos, num dia tão especial quanto hoje, demonstrar todo esse amor, todo esse carinho pela nossa mãe, né, e dar a ela a honra, né, o carinho, a atenção e muito amor, porque lembre que a palavra especial para a mulher é amor. Então, demonstre aí o amor de uma forma singular pela sua esposa, pela sua mãe, e grandes bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Amém. Então, estamos aí, né? Os filhos, a palavra é criar, admoestar e doutrinar. Criar, ter a ideia de correção, doutrinar, a ideia de passar corretamente os princípios bíblicos para seus filhos, e a admoestação envolve a correção por parte dos pais quando os filhos quebram alguns princípios normativos dentro do lar. Então, queridos, esta é a nossa palavra para vocês hoje. É um momento oportuno, e nós estamos nos lares, cada um de nós temos os nossos papéis, e precisamos cuidar dele, né? Cuidamos dentro do nosso lar, cada um cuidar do seu papel, para que o nosso lar seja grandemente abençoado por Deus. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Uma ótima semana a todos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os alimente, que Deus supra as necessidades. Lembre-se de colocar a sua família debaixo de oração, debaixo da provisão de Deus. Confie no Senhor. Vamos participar desse momento que nós estamos 31 dias orando pelas famílias. Vamos continuar orando pela família as famílias da PIB,
e família, sua própria família, seus entes queridos, para que o Senhor venha estar restabelecendo a paz, a alegria, o Senhor venha estar cuidando. Amém? Esses são só nossos avisos. Ótima semana a todos. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, por este momento que nós estamos partilhando da tua palavra aos corações, às vidas daqueles que nos assistem. Sabemos, ó Deus, que são momentos difíceis e muitas vezes somos testados, ó Deus, para mostrarmos a este mundo que realmente servimos a Ti, ó Pai. Querido Deus, te louvamos porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia é aquela que dura para sempre e ela se estende de geração a geração. Teus princípios não mudaram, Pai. Teus princípios são os mesmos, tudo está na Sua palavra e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor cada dia capacite a Tua igreja, capacite os Teus filhos a vivê-la de forma real e intensa dentro do lar, dentro da família, em tudo que eles foram fazer. Pai querido, venha guardar a tua igreja, venha guardar teus filhos, livrar de todo mal, ó Pai, livrar dos laços do inimigo, guardar a tua igreja. Que, Senhor amado, este momento que estamos vivendo seja um momento de crescimento espiritual, seja um momento de colheita, seja um momento, ó Deus, em que as vidas se cheguem a Ti, reconheçam o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas e possam voltar-se para o Senhor aqueles que estão longe de Ti, aqueles que precisam se chegar ao Senhor. Nós apresentamos cada família que está nos assistindo, toda a família da PIB, aqueles que por algum motivo não podem nos assistir. Pai querido, pedimos que o Senhor venha guardar, o Senhor venha suprir toda e qualquer necessidade em todas as áreas. Pai querido, te louvamos e pedimos que a tua bênção esteja sobre nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. O grande amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, guardando os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Graça e paz a todos. Uma ótima semana. Deus esteja com todos vocês. Grande abraço e foi uma alegria estar com vocês, tá bom? Deus abençoe. Amém. Pastor Imar, louvado seja Deus pela palavra maravilhosa que o senhor, Roseli, trouxeram à igreja. Realmente foi muito bom. Nessa noite, toda a igreja ouvia essa mensagem. Mês da Família, 31 dias de oração em prol da família. E eu quero encorajar todos os irmãos, né, os irmãos que participaram da live, ouviram essa mensagem, tão bem instruída pelo pastor Neymar e a Roseli. Queridos irmãos, vamos divulgar essa mensagem nas redes sociais, né? Você vai ter aqui no Facebook, compartilhe para as famílias que você conhece. Durante essa semana, separe um tempo, né, com o seu cônjuge, aqueles que são casados, ouça de novo a mensagem com o seu cônjuge, conversem. O pastor Neymar e Roseli trouxeram ensinamentos muito importantes que precisamos realmente colocar em prática como família, né, que nós homens possamos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa realmente seja esse socorro do homem, né, como a Roseli colocou essa mulher auxiliadora ao lado, apoiando. Olha, parabéns, pastor Neymar, parabéns, Roseli, louvado seja Deus por essa mensagem tão preciosa que falou ao coração da igreja. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas famílias, muitas famílias. Então, daqui a pouco a mensagem vai estar, só a mensagem, no canal do YouTube da igreja, para facilitar esse compartilhamento também. Tá bom, irmãos? Então, realmente, o pastor Neymar já orou, fez a oração final, já impetrou a bênção apostólica, mas aqui fica também o nosso abraço e nossa gratidão a Deus, né? Dá um abraço, vamos para a igreja? Quero, amados irmãos, graça e paz. Quero desejar a todas as mamães nesse dia um feliz Dia das Mães, que o Senhor vos abençoe cada uma de vocês com graça, com sabedoria vinda do alto para criar seus filhos nos seus caminhos, pois a própria palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então, que Deus abençoe a cada uma de nós, com toda sorte de bênçãos, mas principalmente com a sabedoria que vem do alto. E lá em Tiago fala, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, força e muita saúde, muita alegria para criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Um abraço a cada mamãe nesse dia, não só da nossa igreja, mas todos que estão assistindo
todas as mamães do Brasil e do mundo. Deus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amados irmãos, ótima semana, juntos somos mais. Obrigado, pastor, obrigado, Zeli. Obrigado, Marazato, Deus abençoe o irmão também. Amém. Então,